O livro de Esdras é um relato emocionante que nos leva ao tempo. Depois que o povo de Judá passou 70 anos em cativeiro na Babilônia, ele conta a história de como Deus, através do rei Ciro da Pérsia, tocou no coração do seu povo para que eles voltassem para Jerusalém para reconstruir o templo que havia sido destruído. É uma história de esperança, de recomeço, de desafios superados e de como a oração e a obediência à palavra de Deus são essenciais para um povo que deseja estar perto de seu Criador. Depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, um novo rei, Ciro da Pérsia, subiu ao trono. Deus tocou o coração de Ciro, e ele fez uma proclamação por todo o seu reino. O Senhor, Deus dos céus, o havia encarregado de construir uma casa para ele em Jerusalém, em Judá. Ciro permitiu que qualquer um do povo de Deus que quisesse voltasse para Jerusalém para reconstruir o templo. Ciro também devolveu os objetos de ouro e prata que o rei Nabucodonosor havia levado do templo, mostrando seu respeito pelo Deus de Israel. Ele deu esses tesouros a Sesbazar, príncipe de Judá, para serem levados de volta a Jerusalém. A narrativa detalha a longa lista de todos os exilados que voltaram para Judá e Jerusalém. Foram homens, mulheres, crianças e até mesmo servos, que somavam dezenas de milhares de pessoas. A lista incluía sacerdotes, levitas e membros da congregação. O livro de Esdras destaca que, mesmo depois de tanto tempo longe, o povo manteve seus registros de família. Eles trouxeram com eles seus cavalos, mulas, camelos e jumentos. As famílias mais ricas contribuíram com ouro, prata e vestes sacerdotais para a obra, e, quando chegaram a Jerusalém, todos se alojaram em suas respectivas cidades. Chegando a Jerusalém, o povo de Israel, como se fosse um só homem, se reuniu o sacerdote Josué com os seus irmãos, e Zorobabel com os seus irmãos, uniram-se para construir o altar de Deus. Eles ofereceram holocaustos e celebraram a festa dos tabernáculos. Mesmo com a oposição dos inimigos e os desafios da nova vida, o povo de Deus se manteve firme e, com grande alegria, lançou os fundamentos do templo do Senhor. Os sacerdotes tocaram as trombetas, os levitas tocaram os símbolos, e todo o povo louvou a Deus. Os mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram com grande voz, mas os mais jovens, cheios de alegria, gritavam de forma tão alta que o som se ouvia de longe. Quando os inimigos de Judá ouviram que os que tinham voltado estavam construindo o templo, eles foram a Zorobabel e Josué e lhes pediram para ajudarem na construção, dizendo: nós, como vós, buscaremos ao vosso Deus. Mas Zorobabel e os líderes recusaram a ajuda, dizendo que somente eles poderiam edificar a casa do Senhor. A partir desse momento, os inimigos começaram a perturbar o povo de Judá e os atemorizaram para que não edificassem. Eles subornaram conselheiros para que fizessem o trabalho parar. Durante os reinados de Assuero e Artaxerxes, eles escreveram cartas ao rei, acusando os judeus de serem um povo rebelde e mau. A oposição foi tão grande que o rei Artaxerxes ordenou que a obra parasse. Assim, a reconstrução do templo foi interrompida. A obra do templo ficou paralisada por cerca de 16 anos, mas os profetas de Deus, Ageu e Zacarias, se levantaram e, com a palavra de Deus, incentivaram os líderes Zorobabel e Jesua a retomarem a obra. Eles foram cheios de ânimo e voltaram a construir o templo. Os líderes inimigos, ouvindo que a obra havia sido retomada, foram até eles e lhes perguntaram quem havia dado a permissão para a construção. Eles disseram que estavam reconstruindo a casa do Deus dos céus, que havia sido destruída por Nabucodonosor. Deus, no entanto, abençoou a obra, e eles não foram impedidos. Os inimigos, frustrados, enviaram uma carta a Dario, o novo rei, relatando a ousadia dos judeus e pedindo que o templo fosse destruído. Mas Dario, em vez de concordar, ordenou que procurassem, nos arquivos da Babilônia, o decreto de Ciro. E a ordem foi encontrada. Dario então fez um novo decreto, confirmando o de Ciro. Ele ordenou que os inimigos não atrapalhassem os judeus, e que os impostos do povo fossem usados
para pagar a construção. Ele também ameaçou: e se alguém transgredir esta palavra, tirem um madeiro da sua casa, e seja posto em pé, e nele seja pendurado, com o apoio dos profetas Ageu e Zacarias. O templo foi concluído no 6º ano do reinado de Dario. O povo, com grande alegria, dedicou o templo, ofereceu sacrifícios e celebrou a Páscoa. Após a conclusão do templo, um sacerdote e escriba, chamado Esdras, decidiu ir para Jerusalém. O livro diz que Esdras havia preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O rei Artaxerxes da Pérsia lhe deu uma carta autorizando-o a voltar a Jerusalém. A carta permitia que Esdras levasse com ele quem quisesse, e que usasse o dinheiro que tinha para comprar animais para os sacrifícios. A carta também prometia apoio total do rei para a obra de Deus, e a autoridade de Esdras para julgar o povo e ensinar a lei. Esdras partiu com uma grande comitiva, e a boa mão de Deus estava sobre ele. A narrativa nos traz uma longa lista das famílias e sacerdotes que voltaram com Esdras. Ele reuniu todos para um jejum e oração, pedindo a Deus que os protegesse na jornada, pois ele havia dito ao rei que a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o deixam. Eles chegaram a Jerusalém em paz, e Esdras entregou o dinheiro e os utensílios para o templo. A partir desse momento, eles se instalaram nas cidades e se organizaram. Esdras descobriu que o povo havia cometido um grande pecado. Eles haviam se casado com mulheres estrangeiras, de povos que Deus havia ordenado a Israel que evitassem. Esdras, ao saber disso, ficou chocado. Ele rasgou suas vestes, arrancou o cabelo e a barba, e na hora da oferta da tarde, prostrou-se diante do templo e orou: ó meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a minha face a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. Esdras fez um clamor tão grande que muitíssimo grande ajuntamento de homens e mulheres e crianças se congregou a ele de Israel, porque o povo chorava com um grande pranto. O povo, tocado por Deus, fez um pacto de se arrepender e de se separar das mulheres estrangeiras. Eles se reuniram em Jerusalém, e Esdras os instruiu a confessar seus pecados e a obedecer a Deus. Eles se comprometeram a fazer isso, e, em uma nova contagem, Esdras registrou todos os homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. A história termina com o registro de todos que se arrependeram de seus pecados e se voltaram para Deus. O que aprendemos com essa história? Fidelidade e obediência. A história do templo, que é reconstruído e dedicado, mostra a importância de um povo ser fiel aos mandamentos de Deus, o poder da oração e do arrependimento. A oração de Esdras e o arrependimento do povo mostram que, mesmo após um grande pecado, Deus perdoa aqueles que se humilham de todo o coração. A proteção de Deus. A mão de Deus protegeu o povo de Israel na jornada de volta para casa e nas lutas contra os inimigos, mostrando que Ele é fiel a quem o busca. O retorno à lei de Deus. O livro nos lembra de que não basta apenas voltar para a terra prometida. É preciso viver de acordo com a lei de Deus, ensinada por Esdras para que o povo tenha paz, assim como os judeus voltaram para reconstruir o templo. O que você pode reconstruir em sua vida hoje para se aproximar de Deus? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, clique no joinha e até mais.